Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Amendi e esta é uma aula de matemática. Bom, nessa aula de matemática nós vamos falar sobre função exponencial. Bom, então esse é mais um vídeo de uma série de vídeos que você encontra no meu canal, o canal do professor Amendi, sobre função exponencial. Muito bem. Aqui eu quero fazer uns comentários gerais, né? Esse vídeo é para isso, para fazer uns comentários gerais e utilizando aqui o GeoGebra para ver aqui algumas funções exponenciais, o gráfico de alguma delas. Então, eu já em outros vídeos eu gravei mostrando, por exemplo, a função 2 elevado a x. Está aqui, olha. Essa função aqui é uma função crescente, porque a base é 2. Mas se esse expoente não for só um x, por exemplo, for um x mais um, então eu venho aqui em cima, no expoente, estava x, eu vou colocar mais um. O que que vai acontecer com o gráfico? Tá vendo? Ele sobe um pouquinho, né? Ele ocupa uma posição diferente. Eu vou, eu vou desenhar aqui novamente o 2 elevado a x, só para que você perceba a diferença. Olha só. Então, esse gráfico aqui em marrom é o 2 elevado a x. Esse aqui em azul é o 2 elevado a x mais um. E se fosse 2 elevado a x mais 2? Então, olha, y igual a 2 elevado a x mais 2. Ó, então percebam que a curva é muito parecida, né? É praticamente a mesma. Ele só vai ocupando posições diferentes. Bom, eu comentei também que se você tem a função 2 elevado a x, o y nunca vai ser negativo. Mas se ao invés de mais um mais 2, eu colocar menos um menos 2, o que que vai acontecer? Então, y igual a 2 elevado a x menos um. Ó, olha só. Então, se é 2 elevado a x menos um, olha aqui, ó. Eu vou ocultar as três primeiras que eu tinha feito. Vou deixar só o 2 elevado a x, ó. O 2 elevado a x está aqui em marrom. Em vermelho, aqui embaixo, o 2 elevado a x menos um. E se fosse 2 elevado a x menos 2? Y igual a 2 elevado a x menos 2. Ó, essa aqui em azul. Então, observe que essa função exponencial, ela é crescente, o y correspondente nunca vai ser negativo, porque a base é 2. 2 elevado, qualquer que seja o expoente, nunca vai ser negativo. A base positiva 2 elevado a qualquer expoente, o resultado nunca vai ser negativo. Então, é por isso que essa parte aqui, ó, terceiro e quarto quadrante, a função nunca vai passar aqui. Entendido? Tem uma outra função que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou apagar essas aqui, olha só. Vou apagar. E olha só, eu vou colocar assim, a seguinte função, olha. É 1 mais 1 sobre x. Ó, 1 mais 1 sobre x já mostrou aqui uma função, tá? Agora eu quero isso aqui elevado a x. Bom, então, olha só. Essa função que você está vendo aqui. Ela no segundo quadrante, ela é crescente, e no primeiro quadrante aqui, ela também é crescente. Observe que existe aqui um gap, né? Elas não se encontram, né, essas duas curvas, mas é a mesma função. Para valores de x negativos, segundo quadrante, você tem aqui essa parte crescente. E no primeiro quadrante, para valores de x positivos, você tem também crescente aqui. No segundo quadrante, ela é côncava para cima, e no primeiro quadrante, ela é côncava para baixo. Ela é voltada para baixo. Muito bem, mas por que que eu escolhi essa função? Porque eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, olha. Eu vou digitar aqui uma letra E, né? Uma função assim constante. Y igual a E. E é um número. Ó, x é variável, y é variável. E é uma constante, é um número. Como se fosse o 5 menos 5, 4, 2. Mas não é nenhum deles. Ele é um número específico que eu já vou dizer para você quanto é. Então, y igual a E.
Está aqui. Observe que apareceu aqui em preto uma função constante, né? Uma reta paralela ao eixo x. Bom, observe que essa. Vamos pegar o primeiro quadrante aqui, olha. Essa função no primeiro quadrante aqui, ela é crescente, vai crescendo aqui, vai se aproximando do eixo, né, dessa linha aqui da função, que é o e. Eu vou até colocar uma coisa aqui, ó, um ponto aqui. 0, vírgula, e. Que é esse ponto A aqui, ó, tá vendo? Mas vamos voltando aqui, olha. Ela é crescente, vai se aproximando desse e. Eu vou parar de falar e. O número correto é o número de Euler. Se escreve Euler, ó. Se escreve Euler, tá? Mas Euler era um matemático alemão. A pronúncia correta é Euler. Então é um ezinho assim, tá? É um número de Euler. Você pode ver aqui no GeoGebra, ó, ele aqui, tá vendo, ó? Ele é o 2,72. Ele não é exatamente 2,72, tá? Ele é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais. Aqui ali o GeoGebra arredondou para 72. Arredondou para 2,72. Mas ele tem infinitas casas decimais. E não é uma dízima periódica. É o número de Euler. Você lembra do π na geometria? Que o π, todo mundo diz que é 3,14. Mas ele não é só 3,14. Ele é 3,14, 15, reticências, mais uma infinidade de casas decimais. E não é uma dízima periódica. São números irracionais. São números que não podem ser representados por uma fração. Tem infinitas casas decimais. Como a gente não tem condições de dizer os infinitos algarismos das casas decimais, então a gente dá um nome para eles. Esse na geometria aqui chama π, e esse aqui, na teoria dos números, chama Euler. É o número de Euler. Voltando para o GeoGebra, vamos fazer a análise disso aqui, que é onde eu queria chegar. Então, ó, só retomando aqui, ó. Essa função no primeiro quadrante, ela é crescente, ela vai se aproximando dessa linha preta aqui, que é o número de Euler. Olha, ela até parece que toca, que se confunde, mas nunca vai tocar. Só que ela vai cada vez mais se aproximando do número de Euler. Então a gente diz que essa função aqui, à medida que você aumenta o valor de x, ela vai se aproximando cada vez mais do número de Euler. Então a gente diz que o limite é o número de Euler. Quando você estudar cálculo, você vai estudar limite. A ideia é essa. Muito bem. No segundo quadrante, ela é crescente, mas quando o x tende a menos infinito, né, se a gente vai aqui no sentido contrário, ela vai se aproximando da linha preta, que é o número de Euler. Se aproximando cada vez mais, e aqui parece que tocou, né? Se eu der aquele zoom aqui, você vai ver que não tocou, e nunca vai tocar. Mas à medida que o x aqui vai ficando cada vez menor, negativo, cada vez menor, à medida que o x tende a infinito, essa linha, que é a função, vai se aproximando cada vez mais desse número de Euler. Então a gente diz que o limite, quando o x aqui tende ao menos infinito, é esse número de Euler. Então eu queria mostrar para você essa função, porque esse número de Euler ele é muito importante. Quando você estudar logaritmo, vai ter lá o logaritmo neperiano, logaritmo natural, que é esse número. Esse número de Euler é também conhecido como número neperiano. Neperiano em homenagem ao matemático, que eu não vou me arriscar aqui a falar o nome dele porque é francês, tá? É, muito bem. Então, é assim, o número neperiano. Ele vai ser muito importante no estudo dos logaritmos. E nos estudos, e muitos estudos sobre crescimento exponencial. Existem estudos sobre crescimento populacional, é um crescimento exponencial. Sobre, já vi também curva de aprendizado, é uma base exponencial, é uma função exponencial, envolvendo esse número de Euler. Vamos desenhar aqui essa função do número de Euler, que seria o Euler elevado a x.
Bom, então se a base é um número, olha, é um número que é maior que 2, é um número positivo. Então vai ser uma exponencial crescente. Eu vou esconder as outras funções, olha só. E nós temos aqui, então, ó, y igual a Euler elevado a x. Olha ela aqui. É uma função exponencial, como a que você já acompanhou nas outras aulas, só que agora a base não é 2, não é 3, é o número de Euler. Espero mais que com esse vídeo eu tenha conseguido contribuir para você entender função exponencial. Muito obrigado. Tchau.